Aos 61 anos de idade, Dona Maria vive só e está doente. A encontramos sentada, solitária, à beira do caminho. É meio-dia e ela ainda não comeu nada e nem sabe quando fará alguma refeição. Com fome ainda, dor de barriga, tudo. É hora do almoço e Clarice prepara a comida para a família. Estes poucos peixes serão divididos entre eles. São 6 crianças para alimentar. Clarice está grávida. O filho caçula sofre de asma e, mesmo tendo quase 1 ano e meio, ainda não consegue ficar em pé. Ele está desnutrido. Tá sempre chorando assim, Clarice? Ele chora mesmo. É porque ele ficou doente, ele ficou assim, chorando mesmo. Dona Maria e Clarice vivem na periferia da cidade de Breves, na ilha do Marajó, no Pará. Trata-se do maior arquipélago do mundo, um lugar onde a riqueza dos recursos naturais contrasta com a situação de miséria da maioria dos moradores. A gente percebe a grande carência humana, espiritual e material, sobretudo, de um povo que realmente vive numa necessidade extrema de pobreza, uma pobreza extrema. E com certeza essas pessoas têm um grau de doença, de enfermidades por vermes, ou de desnutrição, ou problemas causados sobretudo pela falta de saneamento, por uma água que precisa ser tratada. Boa parte dos moradores consome água diretamente do rio. Com ela, preparam os alimentos, lavam roupa, louça, bebem e tomam banho. Mas o rio é poluído porque não há saneamento básico, o que significa que eles usam água suja, uma verdadeira ameaça à saúde. Na periferia de Breves, uma cena comum. Pessoas, entre elas crianças, buscando água nos poços, que foram construídos sem profundidade adequada, o que significa que fazem um grande sacrifício para consumir água contaminada. Dona Estelita usa um carrinho, mas reclama das dores. A filha ajuda e também sofre. Tem de noite que eu não posso nem dormir na minha rede direita, esticar minhas pernas de tanta dor, de tanto carregar água. De tanto carregar água. As crianças também sentem dor? A menina, quando ela enche muita água, ela sente dor de cabeça. Dor de cabeça que ela passa semana arriada com dor de cabeça. Dona Lucinete é organizada e mantém a humilde casa sempre bem arrumada. Pena que a água usada não seja boa. A família depende desta água visivelmente suja para as necessidades básicas, como beber e banhar-se. Nas regiões de igarapés, as casas são construídas em cima dos rios. Encontramos as mães lavando roupa e dando banho em seus filhos. Crianças brincam na água suja. Os marajoaras moram muito mal. Famílias numerosas dividem peças muito pequenas. Não há conforto nem mesmo segurança em suas casas. A infância marajoara é privada de muitas coisas típicas desta fase da vida. A gente encontra as crianças assim, desnutridas, mal vestidas. A mortalidade infantil é alta. A grande quantidade de túmulos no cemitério confirma. Eu digo assim que as crianças de Breves, as crianças da periferia, elas não têm infância. Porque a vida delas é acordar cedo, pegar um baldinho e sair para ir carregar água, porque nas suas casas não tem água encanada. Então essas crianças elas já nascem sofrendo, vivem todo o período da vida delas sofrendo e morrem sem ter a oportunidade de perceber que a vida não é só isso. Raro é encontrar alguma criança com brinquedo. Claro, elas sabem improvisar e se divertem. O problema é que muitas brincadeiras representam riscos à saúde. Em meio à pobreza, meninas se prostituem, às vezes por muito pouco, por um simples prato de comida. Já cheguei a conversar com mães de crianças que se prostituem no rio Tajapuru. Eu ouvia, as pessoas falavam, Dom José fez denúncias sobre essa questão e um dia eu mesma fui visitar o rio Tajapuru, permaneci em uma casa e onde eu via as meninas atravessarem com a canoa, amarrarem a canoa na balsa e entrarem para a balsa e irem embora nas balsas, crianças de 10, 12 anos de idade. E ao retorno dessas meninas, eu fui com a canoa e
conversei com elas. Conversei com uma delas, perguntando o que elas iriam fazer lá. E elas disseram que faziam aquilo porque eles davam um prato de comida. Então é uma situação muito triste, porque também conversando com a mãe dessa garota, ela me fez a seguinte pergunta: se ela não fizer isso, ela não tem o que comer. E eu, o que posso fazer? Se ela não tem o que comer, ela vai morrer de fome? No Porto de Breves, uma cena muito triste. Famílias, em pequenos barcos, os casquinhos, mendigando, são atraídas pelos navios que chegam à cidade. O atendimento médico é um drama à parte. Os serviços de saúde são precários e a população precisa ir até Belém de barco para se tratar. Mas a passagem é cara. Muitos não podem pagar e morrem em casa. Outros morrem a caminho. Para os ribeirinhos, os problemas se multiplicam. Muitas comunidades vivem praticamente isoladas. O acesso à educação e atendimento médico são ainda mais difíceis. Até viver a fé católica é complicado. Só há missas uma vez ao ano porque faltam sacerdotes. Nesse ambiente, o catolicismo perde força e famílias inteiras mudam de religião. A gente não tem Eucaristia, né? A gente não tem a hóstia. A gente se sente, desprezada. Mas o Senhor está atento ao sofrimento do seu povo. E foi para estas terras, tão isoladas, que Ele nos mandou em missão. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Há um ano, a Renovação Carismática Católica enviou para o Marajó o seu primeiro grupo de missionários. O local escolhido foi o bairro Cidade Nova 2, um dos mais pobres da cidade. A chegada deles contribuiu para a construção da Capela São José Operário. É nesta comunidade que eles desenvolvem boa parte das atividades da missão. A comunidade se transformou num espaço de vivência fraterna dos moradores, que participam ativamente dos trabalhos. Muitas são as ações desenvolvidas durante a semana, como catequese para adultos, oração do terço, formação litúrgica, aulas de reforço escolar, preparação para os sacramentos. As oficinas de artesanato têm feito uma grande diferença na vida de mulheres e adolescentes do bairro. A missionária Virtes é a responsável. Eu vi assim a alegria delas de estar fazendo aquilo lá, sabe? Aí elas descobriram que elas eram gente, que elas podiam, que elas tinham capacidade. Você vê que elas têm, lá no fundo estava adormecido, mas elas têm essa força, essa coragem, elas têm. Só está adormecido, falta alguém que impulsione, que vocês são capazes, vocês podem. E assim, sempre no início das oficinas a gente reza também. No início elas eram bastante tímidas, não rezavam, hoje já rezam junto. A gente, quando está fazendo a oficina, a gente vai conversando, elas vão partilhando a vida dela. Então muitas vezes conto a dificuldade em casa, olha, lá em casa está difícil, eu não tenho arroz, não tenho feijão, essas coisas assim. Então você vai, junto com as oficinas, você vai aprendendo, você vai ensinando, você vai partilhando, elas vão partilhando a vida. No início, eu digo assim, no início a minha vontade era de ir embora para casa, dizer, o que eu vou fazer aqui? É o mínimo. Depois comecei assim, a pedir para o Senhor que me mostrasse de uma maneira, e aí começou a surgir essas oficinas, de focar aquele pouquinho, não é necessário eu salvar o mundo, mas aquelas que eu puder, olha, abrir os olhos, estão conseguindo. Eu vi até um menino, ele conseguiu o primeiro dia que ele voltou, que eu paguei o que ele tinha feito dos cartões, ele chegou com um chinelo havaiano amarelinho, mostrando, olha aqui, eu comprei uma sandália para mim, sabe, outra uma blusa. Então aquilo, claro, você sofre, você vê que lá na tua realidade, essas coisas a gente joga no lixo. E aqui você vê que tudo é importante, tudo que é, até mesmo o material para reciclar. Eu vejo assim, a facilidade que nós temos lá, e aqui é tão difícil. Eu sonho muito, e eu não vou perder esse sonho de ver isso aqui uma cooperativa, Lúcia. Eu sonho muito de ver essas mulheres produzindo, que elas têm capacidade, elas mesmas administrando e vendendo, elas têm capacidade, e que possa, assim, pelo menos ajudar na renda familiar. Eu sonho e eu creio nisso, que vai, é promessa do Senhor, e eu creio nisso, e vamos conseguir. Os pequeninos recebem atenção especial. Um projeto exclusivo, o Anjo da Guarda, presta atendimento a 100 crianças. É visível o quanto as crianças cuidadas pelos missionários da RCC se diferenciam das demais, que infelizmente ainda não têm acesso ao projeto. Você está feliz? Tô. Muito feliz de estar aqui? Tô muito. Então dá um sorriso bem bonito pra gente.
As mães sentem-se agradecidas. Eu agradeço muito a eles, primeiramente a Deus, depois a eles, porque eles são umas pessoas muito boas e ajudam as minhas filhas e ajudam todas as crianças da comunidade, que Deus ajude eles. O trabalho desenvolvido pela RCC no Marajó é reconhecido por todos. Vejo o que os três estão fazendo aqui. Eu considero, na minha vida e na igreja de Breve-Saíl, uma bênção. Às vezes, a vida religiosa, a gente pensa assim, não, elas têm tudo, né? Mas você vive aqui numa missão, uma solidão muito grande. E ter 3 irmãos ali, porque eu acho eles meus irmãos, né? Ter 3 irmãos ali, tão disponíveis, sabe? Eles não veem dificuldade, não. Eles vêm, encontram desafios. Eles não se importam pela chuva, com o sol. Não, eles vão. Para nossos missionários, é um desafio muito grande evangelizar na Amazônia. Mas este desafio é encarado com fé e muita perseverança. No início, quando nós viemos, era somente um projeto, era uma perspectiva de missão. Hoje a missão existe de fato e a gente tem que dar continuidade a ela. Abençoada por Deus, a missão cresce. Neste ano, mais 4 missionários chegaram, dispostos a doar-se pelo Evangelho. Nós não estamos sozinhos aqui em 6 missionários, mas nós estamos com um projeto do Brasil inteiro, onde a renovação se faz presente aqui, em poucas pessoas, em 6 pessoas, outros atrás da gente, né, acompanhando esse projeto, nos ajudando, rezando, intercedendo, né, ajudando, apoiando a gente naquilo que é preciso e necessário para o projeto, porque nós sabemos que tem custo o projeto, mas para a gente entender que nós estamos aqui para vivenciar esse momento, experimentar essa graça de Deus na nossa vida. Então a gente pergunta, mas por que ir tão longe para evangelizar? São coisas que a gente não tem resposta, mas são coisas que a gente vai abraçando esse caminho de Deus, essa vontade de Deus na vida da gente, e a gente vai deixando Deus nos levar. Por isso a gente canta a música Alma Missionária, e eu estou aqui hoje não para cantar ela, mas eu estou aqui para viver ela. Senhor, tenho alma missionária, conduz a minha terra, que tenha sede de ti. O apoio de Dom Ascona, bispo da prelazia do Marajó, impulsiona a missão. Dom Ascona está certo de que o Pentecostes está acontecendo na região amazônica. Em São José de Breves, na experiência do novo Pentecostes que sem dúvida está acontecendo lá. Nós lemos do novo Pentecostes, estamos lendo, por exemplo, na Aparecida. Precisamos do novo Pentecostes, mas está acontecendo. Está diante dos nossos olhos que o anúncio do Evangelho está trazendo gente que nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, em breves mesmo, e que estão batizados, mas que não sabia que Jesus era seu Senhor e Salvador, e que agora se reúnem, não só nos domingos, também em reuniões para aprender qualquer tipo de conhecimento que seja transmitido para eles, seja artesanato, seja maneira de costurar, seja o que for. Estão aprendendo o que é comunidade, estão aprendendo o que é colaborar, o que é de orientar uma liturgia, vibram cantando os louvores de Deus e a alegria de serem salvos. Isso é Pentecostes. Pentecostes é a liberdade para ir até o fim do mundo e não ficar encalhado aí mesmo, encarquilhado nessa dureza de coração que não vai a parte nenhuma. Novo Pentecostes começou já. Nós somos testemunhas e os protagonistas estão nascendo do coração da renovação carismática católica que os está enviando para Marajó e cujos frutos estamos vendo. Venham e verão. Venham anunciar e unam-se a este exército ainda pequeno, pouco numeroso, mas cujas obras estão sendo já conhecidas dos anjos do céu, estão sendo conhecidas pela Igreja do Marajó e estão trazendo tanta alegria ao coração do bispo e de tantos padres, de todos aqueles que querem a salvação do mundo. Venham e verão. Muito se fez, mas diante da miséria que impede os filhos de Deus de ter uma vida digna, é pouco ainda. Há muitas crianças a serem alcançadas, cuidadas, amadas. Muitos irmãos precisam da nossa ajuda.
A canção espontânea nos lembra que há muitos pequenos do Senhor à espera de um milagre. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe come na estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a santidade. Quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mas muitos já perderam a esperança, como Dona Maria. A família dela sobrevive graças à venda de amendoim, mas nem sempre há matéria-prima, e eles chegam a passar fome. Quase cega, Dona Maria já não sabe o que fazer. É minha vista, não faço quase nada. Serviço em casa, cuidar dos meus filhos. Para mim é muita tristeza mesmo. O que a senhora consegue enxergar hoje? Olha, hoje não enxergava quase nada. É só uma fumaça na minha vista. Josicleide, a filha de 14 anos, está apenas na 4ª série. Sofre pela miséria em que vive a família. A gente passa fome aqui em casa. Em meio à dor, a menina deseja uma vida melhor. Quer estudar para ajudar a mãe. Uma doutora. Médica? É. Por que você quer ser médica? Era pra cuidar da vista da minha mãe e dos meus irmãos. E quanto a nós? Qual será a nossa atitude para ajudar esses irmãos? O que faremos agora que sabemos que Dona Maria, Clarice, Josicleide, Fernando existem e precisam da gente? Que a nossa resposta nos leve um dia a ouvir do Senhor sentenças de vida. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. E que o Espírito Santo nos ensine a viver o que tanto cantamos. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Partirei